alegre, né, feliz por essa oportunidade para essa missionária. Deus abençoe a todos. Então eu vou ler a palavra do Senhor, que Deus mais uma vez possa falar conosco nesta manhã. Foi muito bom receber a missionária aqui, conhecer ela, e tivemos aí o prazer de estar com ela aqui em Londres, com as mulheres, um momento maravilhoso de consagração, e eu fico feliz também com essa oportunidade. Eu quero fazer uma oração, pedir a Deus para que nos dê a graça dele. Amém? Pai, nós te agradecemos nesta manhã, louvamos o teu nome. Obrigado pela tua presença, né, que já está em nosso meio, já está neste lugar. Que a tua palavra fale conosco. Que o Senhor, ó Deus, me dê a tua graça, eu dependo de ti. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração, quero transmitir aos meus irmãos que esta palavra venha dar fruto, que esta palavra venha frutificar, que o Senhor venha falar com cada um nesta manhã. O Senhor sabe como cada um levantou, o Senhor sabe o que cada um tem esperado de ti, que cada vida tem passado, tem vivido, mas que a tua palavra alcance aonde eu não possa ir, que a tua palavra toque aonde eu não posso tocar, porque a tua palavra é transformadora, ela é poderosa. Pai querido, ela atinge, Senhor meu Deus, a alma, o espírito, ela atinge o entendimento, ela quebranta, ela esmiuça, ela trabalha, Pai, ela sabe fazer o que o homem não sabe. A tua palavra é poderosa, a tua palavra é viva e eficaz. E assim nós colocamos a tua palavra, colocamos esta manhã diante do Senhor e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Assim nós entregamos este dia nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler em Jeremias, uma palavra que Deus já tem falado muito tempo no meu coração. Jeremias, capítulo 1, do verso 4 em diante. Talvez eu não fale de todos os versos, mas eu vou ler aqui até o 9. Uma palavra que Deus gerou no meu coração já há algum tempo. Já pude compartilhar ela. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração, mais uma vez, Jeremias. Eu estou falando sobre o chamado de Jeremias. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse: Meu Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Glória a Deus. Uma palavra bem conhecida, um texto conhecido, é o texto de Jeremias, um profeta do Senhor, um homem que foi chamado para levar a palavra de Deus, proclamar a palavra do Senhor a um povo rebelde, um povo muito difícil, um povo que estava adorando outros deuses. Quando nós vamos estudar o livro de Jeremias, nós vamos ver que Jeremias iria enfrentar muitos problemas, muitas dificuldades, que passaria por perseguições, por coisas que ele nem imaginaria. Por isso que Deus já se apresenta a ele dizendo: Eu te conheço, Jeremias. E o chamado de Deus, irmãos, ele é maravilhoso, ele é prazeroso, porque o Espírito Santo nos capacita. Mas o chamado de Deus, ele traz sofrimento, ele traz lágrimas, traz perseguição. E então, isso é muito difícil quando Deus entra na nossa vida, já dizendo para nós, já mostrando para nós o que ele tem conosco. Mas Deus nos chama para esse tempo, para um chamado a proclamar sua palavra, a ter coragem de falar das verdades do Senhor. E nem sempre isso será fácil. Mas quando nós vamos estudar, né, sobre Jeremias, ele era jovem quando ele foi chamado. Ele era um jovem de aproximadamente, eles falam de 20 anos. E o pai de Jeremias, ele era sacerdote. Eu não sei se o plano de Jeremias também seria ser um sacerdote. Mas o que nós vemos no texto é que quando ele tinha aproximadamente esses 20 anos, o Senhor se apresenta a ele e diz para ele: Antes que eu te formasse, eu te conheci. Provavelmente, é óbvio, é claro, que Deus já sabia das desculpas que Jeremias ia dar. Deus já sabia que Jeremias ia tentar correr do seu chamado. Mas aqui Deus começa a conversar com ele. E então eu não sei se o plano de Jeremias seria esse. Seria de ser um sacerdote, seria
ou teria outros planos, e provavelmente sim, ele seguiria aí a vocação do pai dele. Mas Deus se apresenta a ele dizendo que ele o conhecia. Muitas vezes nós fazemos os nossos planos, nós pensamos em algo, nós pensamos em como vamos projetar algo, e Deus, ele se apresenta a nós dizendo, né, que ele tem um chamado para mim e para você. Às vezes o nosso plano, o nosso projeto, ele vai ser interrompido, porque Deus, ele tem um chamado, ele escolhe, ele tem um ministério. E é tão engraçado isso aqui, que Jeremias, ele não vai atrás da chamada, é a chamada que vai atrás de Jeremias. Assim também como Deus fez com Moisés, como Deus fez com Davi, Samuel, ele vai atrás de Davi, ele estava ali trabalhando nas ovelhas, cuidando das ovelhas no pasto, e então Deus manda Samuel ir até Davi, porque, irmãos, não adianta. O chamado é Deus, é quem te dá, o chamado é Deus, é quem faz. Não é você que levanta ministério, não é você que se consagra, mas é Deus que vem até nós. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama, como Ele vai até Moisés naquela sarça, e ele chega ali, e Moisés tem um encontro com Deus, e Deus fala com ele, você vai libertar o meu povo. É Deus é quem chama eu e você. Não adianta nós queremos e nem apressar nada. No tempo certo, na hora certa, Deus começa a se revelar e começa a mostrar o propósito que Ele tem. Então, tenha isso na sua mente, na sua vida, que Deus é Ele que te escolhe, é Ele que te capacita, e o chamado vai até você. Talvez o seu coração arde por algo, talvez você tenha sonhos e desejos ministeriais, e eu quero dizer para você que isso chegará na sua vida, isso chegará até você, porque a palavra do Senhor vai dizer lá em João 15:16, ele vai dizer assim: não me escolhestes a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dede fruto, e o vosso fruto permaneça. Então aqui, né, é bem claro que é o Senhor que nos escolhe, e é Deus que escolheu você para uma obra. Não deixe nada, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, nenhuma seta do seu adversário tirar isso que Deus tem colocado no teu coração. Uma chamada, um ministério, um desejo de fazer algo. Foi o Senhor que nos escolheu. Nós não seríamos capazes de escolher Ele, mas pela sua misericórdia e a sua graça, Ele nos olhou e nos escolheu, assim como escolheu Jeremias. E é tão interessante que quando Deus escolhe uma pessoa e Ele chama uma pessoa para um ministério, para um chamado, eu quero falar de três coisas aqui dentro do verso 5, porque é o que Deus ministrou no meu coração, que quando ele escolhe alguém, a primeira coisa que Deus vai fazer é trabalhar a identidade desta pessoa, porque Deus vai dizer assim, ó, Jeremias, eu te conheci. Eu quero falar sobre Deus nos conhecer, ele nos consagrar, e depois ele vai nos constituir, porque é um processo para que você cumpra o chamado do Senhor. Tem um processo de Deus nas nossas vidas, e a primeira coisa que Deus faz na vida de uma pessoa, que ela tenha um chamado em servir ao Senhor, em levar a sua palavra, em levar os seus louvores, seja ele qual for, para servir a igreja, porque é um chamado especial de Deus. Todo é o chamado, todo o ministério, ele é importante. É o que você faz. Nunca despreze o que você faz. Nunca despreze o que Deus põe na tua mão. Nunca pense que é pequeno, porque do pequeno Deus multiplica. O menino tinha 2 pães e 5 peixes e colocou na mão de Jesus, e ele multiplicou. Então talvez você pense, é tão pequeno que eu tenho, é tão pequeno o que eu faço, é tão pequeno o que eu estou fazendo, o que Deus tem me dado, mas o Senhor traz ao meu coração. É pequeno, põe na minha mão e continua fazendo, porque eu sou Deus e tenho poder para multiplicar. Como a parábola dos talentos. Não enterre o talento que você tem, não enterre o dom que você tem, porque você tem uma chamada. Deus te chamou para algo, Deus te chamou para um ministério. Não enterra. Talvez o seu talento é só um. Deus está esperando que você multiplique ele, e não esconda. Não esconda, não enterre o que Deus te deu. E os tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos ter muita perseverança. Muita perseverança, porque os tempos são difíceis. E então aqui o Senhor começa a construir a identidade de Jeremias. Eu vou construir a sua identidade, eu vou me revelar a você e vou mostrar para você que eu te conheço. Então, o que Deus faz conosco?
ele nos revela para nós, nos mostrando que ele nos conhece, começando a formar a nossa identidade para ter uma estrutura para viver o que ele tem. Deus não dá nada antes da hora. Deus não faz nada antes da hora. Deus não é menino, ele sabe muito bem o que ele faz e na hora certa de nos levantar, de nos estabelecer para viver o chamado. Enquanto isso, ele vai formando a sua identidade, porque Deus, ele antes mesmo da fundação do mundo, ele já tinha um plano para mim e um plano para você. E nós temos tendo a oportunidade de viver os planos de Deus, de viver os projetos de Deus, porque na verdade não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com Ele. Ele é a nossa base, é a nossa estrutura, Ele é tudo para nós. E então nós estamos tendo essa oportunidade de viver esse chamado do Senhor. Então aqui Deus começa a construir a nossa identidade e trabalhar dentro do nosso ser, porque Ele já tem planos para nós. É tão claro que Deus nos conhece que nos Salmos, é, vai dizer assim, Salmo 139, eu quero ler rapidinho, Salmo 139, a palavra do Senhor vai dizer assim: os meus olhos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas existia. Tão grande é o poder de Deus. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Deus, ele tem um plano para mim, para você. E antes mesmo que você nascesse, Deus já tinha te visto. E ele já tinha um plano para a sua vida. É tão engraçado que, às vezes, no dia do nosso nascimento, quantas pessoas, às vezes, não nasceram, não puderam vir ao mundo, mas Deus coloca a mão sobre nós e permite que nós venhamos ao mundo para completar, para contribuir com a obra do Senhor. Quão poderoso é o Senhor de nos conhecer tão profundamente, saber o nosso DNA, saber a nossa forma. Às vezes nós pensamos, mas por que eu sou dessa maneira? Por que eu sou assim? Mas Deus te formou dessa maneira. O que Deus, ele quer é que nós nos prostemos diante dele, porque ele vai formar uma identidade. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo. Quanto mais você se aproxima do Deus Todo-Poderoso, mais você tem consciência de quem é você. E às vezes nós não nos aceitamos. Ninguém precisa nos rejeitar. Nós mesmos, muitas vezes, nos rejeitamos, nos sentimos inferior e muito pequeno para o que Deus tem nas nossas vidas. Mas eu não sei, talvez o que você tenha vivido, talvez um conflito muito grande, talvez uma batalha muito grande. E eu quero dizer para você nesta manhã que Deus está formando a sua identidade. Deus está formando a sua vida. Você só precisa permanecer. Às vezes o conflito é tanto, porque o nosso adversário, ele batalha e ele luta nesses momentos, no momento da tentação, no momento das incertezas, quando estamos sendo formados ali. Jesus foi tentado no deserto, quando ele teve fome, passou 40 dias, e quando ele teve fome, o inimigo se apresenta a ele, sabe? Às vezes nós estamos assim, passando pelo deserto. Deserto não mata crente, irmão. Deserto fortalece o crente. Deserto, ele é para fazer identidade de crente, porque quando Deus tem chamado na nossa vida, nós não podemos olhar para trás. Então, por isso, ele tem que estabilizar, ele tem que te firmar, tem que estabelecer na sua vida. Você tem que saber quem é você em Cristo, quem é você diante das pessoas, porque hoje o que muito acontece, e a gente que trabalha com mulheres, a gente vê isso, às vezes sentimos que elas estão intimidadas e nem sabemos o porquê, coisa maligna, porque isso não provém de Deus, a intimidação, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele não nos deu espírito de medo, mas um espírito de ousadia, que você deixe Deus te usar com ousadia, porque antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um plano para você, não importa a circunstância, não importa o que você tem passado ou o que você tem vivido, antes que ele te formasse no ventre da mãe, antes que a sua mãe mesmo te visse, contemplasse o teu rosto, o Senhor já tinha te visto, o Senhor já tinha um plano para você. Não deixe nada te intimidar. Quando Felipe, ele vai atrás de Natanael, o Senhor me fez lembrar dessa passagem que está lá em João. Eu quero ler ela rapidamente. O Senhor me fez lembrar dessa passagem lá em João 1,48, e ele vai dizer assim: disse-lhe Natanael, disse-lhe Natanael,
começa no 46, disse-lhe, Filipe achou Natanael, ele disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Disse-lhe Natanael, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus, vendo, Filipe vai dizer, vem e vê, você vai ver. E Jesus viu Natanael ter com ele, e Jesus vai dizer assim, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael, da onde tu me conheces? Da onde o Senhor me conhece? E Jesus vai dizer, eu te vi debaixo da figueira. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. O que eu quero dizer para você nessa manhã, que está aqui nessa manhã, e eu não sei como é que você levantou, não, e não sei se você tem vivido um conflito com o teu chamado, com aquilo que Deus te chamou, mas eu quero dizer que Deus, ele já te viu, ele já te contemplou. O Senhor tem visto todas as suas batalhas, o Senhor tem visto tudo que você tem vivido e passado, e ele está dizendo, eu te vi, eu já te vi, eu já tinha um plano e já sabia que você iria passar por isso. Porque que muitas vezes nós dizemos como Natanael, e pode vir alguma coisa boa deste lugar? Será que pode sair alguma coisa boa daqui? Será que pode sair alguma coisa boa da minha família, de dentro da minha casa? Será que pode acontecer alguma coisa aqui? Porque sentimos tão pequenos, mas somos mesmo pequenos diante de Deus. Diante de Deus, o que você tem de pequeno, você vai colocar na mão de Jesus nesta manhã. O que você acha que é pequeno, que talvez a sua casa é pequena, que você é muito pequeno, para você não tem se sentido digno, e nós não somos, mas quando você se humilha diante de Deus Todo-Poderoso e coloca as suas impossibilidades na mão daquele que sabe fazer, ele vai fazer na sua vida coisas grandes, coisas que você nem imagina. Guarda esta palavra no teu coração. Guarda esta palavra, porque eu sei que tem pessoas aqui que têm chamados, que Deus te chamou para fazer a obra, mas a nossa batalha, ela é travada. Deus te vê em todo tempo, Deus te vê na sua sala, Ele te vê pelas madrugadas. Às vezes nós pensamos, parece que Deus não está me vendo, mas os olhos dele são como chamas de fogo, e a palavra dele diz que ele não dorme e nem tosqueneja. Na hora certa, no tempo certo, Deus te dará vitória, porque ele é o Deus que nos vê. Antes que Filipe chamasse Natanael, ele vai dizer, eu já te vi há muito tempo, eu já te vi há muito tempo. Às vezes nós temos a sensação, e eu sempre tive isso, essa sensação, de que Deus, de que o Senhor Jesus, ele me viu no dia que eu aceitei como Cristo. Não, ele não me viu nesse dia. Eu tinha isso na minha mente quando eu era nova convertida, e eu pensava assim, Senhor, que bom que o Senhor me viu, que o Senhor me achou. Mas na verdade ele já tinha me visto há muito tempo. Ele já sabia tudo que eu iria passar até ele me encontrar, até ele chegar até mim. Porque, na verdade, o Senhor já nos viu antes da fundação do mundo. O teu rosto, ele já contemplou antes de você nascer. É uma coisa extraordinária. O poder de Deus, ele é maravilhoso. Então, que você guarde isso no seu coração. Deus só está formando a sua identidade. Deus tem chamado para nós. Deus tem chamado com esse ministério aqui. Deus tem chamado com as nossas vidas, e nós vamos passar firmes com Deus tudo o que tivemos que passar, mas vamos cumprir o propósito de Deus nessa terra. O que nós temos que ter muito cuidado no tempo que Deus está nos formando e trabalhando conosco é com as distrações. Cuidado com as distrações. Cuidado, porque elas vêm para nos distrair e tirar o foco daquilo que Deus quer fazer, tanto no seu ministério como dentro da sua casa, porque a sua casa é preciosa para o Senhor. Quando Deus nos escolhe, ele não escolhe somente a nós, como toda a sua família. Ninguém ficará de fora, ninguém ficará para trás. Deus vai salvar todos eles. Deus vai salvar toda a sua casa. Ninguém ficará de fora, porque às vezes nós pensamos, Senhor, eu estou nesta batalha e parece que estou sozinha. Permanece, porque toda a tua casa será de Deus. Toda a tua família será do Senhor. Ninguém ficará de fora, porque o plano e o propósito dele é com todos de dentro da sua casa. Amém? E continuando, o Senhor vai dizer assim, eu te consagrei, Jeremias. Eu te conheci, te formo a sua identidade, mostro para você quem você é, mostro o potencial que você tem e te capacito. E quando Deus começa a trabalhar a identidade, que também nos leva à maturidade, porque isso, para fazer, concluir o propósito de Deus, servir ao Senhor com seus planos, com seus projetos, requer maturidade. Nós precisamos ter maturidade para servir ao Senhor. Crescimento. Então,
Então, nesse momento de Deus formar a identidade de Jeremias, ele também está amadurecendo, porque quando nós vamos ver no decorrer do texto, ele vai dizer que ele é como uma criança, mas o Senhor o conhece e vai dizer: não, Jeremias, você não é uma criança, você está enganado, você não está entendendo o potencial que você tem, você não está entendendo a capacidade que eu coloquei sobre ti. Então, quando Deus vai formando essa identidade dele e Deus e vai trabalhando com Jeremias, Deus o separa para ele. Entra a consagração e a santificação. E eu conversando com Deus, falando: Senhor, que coisa tremenda é o Senhor nos conhecer e o Senhor nos santificar. Por que, que é essa necessidade da santificação? Porque antes de a gente fazer qualquer obra para Deus, Deus deseja primeiro que você seja separado para Ele, porque Ele separa Jeremias para Ele. Nós vamos ver em Atos que o Espírito Santo vai dizer lá aos discípulos: olha, separa Barnabé e a Saulo para mim, para uma obra que eu tenho com eles. Então, quando Deus ele vai santificar uma pessoa, a primeira coisa, ela é santificada para Deus e não para a obra. Primeiro, ela tem que ser de Deus, o coração dela tem que estar envolvido com Deus, ela tem que ter uma intimidade com Deus, uma intimidade profunda com o Senhor. Essa santificação ocorre nas nossas vidas porque Deus nos separa para algo. E quando Deus nos separa para algo, ele vai trabalhar dentro de nós. Haverá limpezas dentro de nós. É ele que santifica. Quando nós reagimos e buscamos ao Senhor, ele vem com a santificação. Eu quero ler lá em Levítico. Lá em Levítico, a palavra do Senhor vai dizer sobre a santificação. E é algo muito assim tremendo, porque como nós precisamos deixar o Espírito Santo nos santificar. Ele vai dizer assim: e guardei os meus estatutos e cumpri-os. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Aqui o Senhor falando com, portanto, santificai e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E ele diz: guardai os meus mandamentos e cumpri-os, porque eu, Senhor, vos santifico. É engraçado que quando nós temos uma ação, Deus também entra com uma outra ação. Quando você se prontifica e se põe diante do Senhor para que você se consagre, é porque Deus quer fazer algo extraordinário. E primeiro, o lugar primeiro que Deus quer fazer é em você mesmo, é dentro de você. Porque não tem como servirmos ao Senhor, cumprir um chamado, sem primeiro sermos curados, santificados, lavados por Ele, porque você aceita Jesus, você anda com Ele, mas é um processo de graça. A graça vai se estendendo a cada dia, ela vai crescendo na sua vida a cada dia, ela vai se multiplicando, e conforme você vai deixando, esta graça vai te capacitando, essa santificação ela vai aumentando. Tem coisas que quando eu me converti não me incomodava, que hoje já me incomoda, porque é Deus te santificando, para que você faça algo com mais excelência, com mais maturidade, com mais firmeza, porque esta graça ela te capacita a viver o que você prega. Esta graça, essa santificação, ela nos capacita a viver aquilo que você está falando. Por isso Deus nos chama para essa santificação. E é algo tão lindo que quando você se submete, ele te santifica. Quando você obedece, o Senhor vai te santificando. E ele não santifica só você. Irmãos, é tão lindo o que Deus faz, porque ele santifica toda uma família. Ele precisa de um para se levantar. Ele precisa de um para entrar na brecha. Ele vai dizer que ele procurava um, lá em Neemias, que ele procurava um para que entrasse na brecha para interceder pelo povo, mas ele não encontrou ninguém. Então, quando ele tem alguém que entra na brecha, que se levanta, ele começa a santificar toda a sua casa. Ele começa a santificar os seus filhos, o seu esposo. Quando você entra na brecha, você se prostra diante de Deus e diz: eis-me aqui para me consagrar ao Senhor e entregar a minha vida completamente a ti, porque isso fala do coração. Ele começa a santificar você, e isso vai atingir todos dentro da sua casa, isso vai atingir o seu ministério, vai atingir as pessoas que estão à sua volta, porque começam a trabalhar diferente dentro de você, porque você primeiro foi separado para Deus. E quando Deus, por que ele santifica? Ele tem um propósito nisso tudo. Quando Deus ele quer nos santificar, Josué 3, capítulo 5. Quando Deus ele quer nos santificar, ele tem um propósito, irmãos. Um propósito tremendo. E a santificação, essa ação nossa, nem sempre ela será fácil. Nem sempre ela será fácil.
Essa busca é por Deus pela santificação, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que deixar muita coisa, para que Deus santifique você e limpe você. Às vezes coisas que nem é pecado, mas o Espírito Santo vai dizer assim: não faça, eu não quero que você faça. Eu não quero que você faça. Às vezes é, coisas tão simples para outras pessoas, mas o Senhor vai dizer: não, mas você não vai fazer. É por causa que a Bíblia diz assim: quem mais é dado, mais é cobrado. Então eu não sei, talvez o que você tem pedido e o que você tem vivido. Eu sei que você tem um chamado e um ministério. E guarda isso: quem mais é dado, mais é cobrado. Ah, Senhor, mas todo mundo faz. Não, mas você não vai fazer. Ah, mas todo mundo está falando, mas você não vai falar. Mas está todo mundo vestindo, mas você não vai vestir. Porque Deus, quando entra na vida de uma pessoa e ele tem um propósito grande, ele começa a santificar. Você vai começar a sentir a graça de Deus sobre a tua vida de uma tal forma que você vai ouvir a voz do Espírito Santo te separando em coisas que são tão simples, mas o Senhor vai dizer: não, você não pode, você eu não quero, porque eu tenho algo grande contigo e tenho para você santificação. Me busca, entra na minha presença, abre mão dos teus desejos, abre mão da tua vontade, porque o que Deus quer fazer na tua casa é grande, o que Deus quer fazer na tua vida é grande, mas cabe posicionamento, maturidade. Olha o Senhor dizendo para Jeremias: Jeremias, você não é uma criança, sai desse lugar. O Senhor diz para mim, para você hoje: sai desse lugar de criança, porque o que eu te dei já te dá bastante estrutura. Paulo vai dizer, eu não me lembro a carta, ele vai dizer aos irmãos: eu queria vos dar um alimento mais sólido, eu queria te dar um alimento mais consistente, mas eu não posso. Por que que não pode? Porque vocês ainda são como meninos. Mas o Senhor está dizendo para mim, para você nesta manhã: sai desse lugar. Já tem um tempo que você me serve, já tem um tempo que você está na minha presença, e eu quero te dar um alimento mais forte, mas eu requero uma posição tua, eu quero uma posição tua, porque eu vou transformar a tua casa, vou transformar principalmente a tua vida, mas ele requer uma posição. Ainda tem comportamento de menino, mas Deus quer te mostrar que você não é mais menino, você não é mais criança, ele tem algo grande para você, e você precisa sair desse lugar de conforto, desse lugar que está acomodado. Deus tem pressa na sua obra, Deus tem pressa em te usar. Dê lugar ao Espírito Santo, aonde Deus tem te plantado, aonde Deus tem te colocado, porque Deus tem pressa, irmãos. Estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, e Deus tem pressa. Deus tem pressa em nos usar. E por que que Deus quer essa santificação, essa posição diante dele? Daqui eu não saio. Posição fala de firmeza. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não é a comida que vai me dominar. Não, não é. Não é o trabalho que vai me dominar. Não é o sono que vai me dominar. Não é isso que me domina. Eu sou dominada pelo Espírito Santo. Nem sempre o que você vai fazer é pelo que você sente. Não, não ande pelas suas emoções. Não ande pelos teus sentimentos. Eles vão te enganar. Ande pelo que você sabe e o que a palavra de Deus fala sobre você. Ande pelo que você sabe, porque as nossas emoções nos enganam, nosso coração é enganoso. Você tem que estar firme. Eu sei o que a palavra disse sobre mim, porque a palavra do Senhor também vai dizer lá em Jeremias 29:11: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor sabe muito bem o que ele tem para nós. Não ande pelos teus pensamentos, cuidado com as suas emoções e o que você sente. Eles não te levarão ao propósito de Deus. O que te leva é a fé. A fé, ela é o fim e fundamento das coisas que você não vê. Você não vê, mas você sabe que elas existem. Você sabe que está prestes a acontecer. O milagre não chegou, mas eu já vejo pela fé. Porque o justo anda pela fé. Ele não anda por vista. Ele anda pela fé. Você vai andar pela fé nesta manhã. Em nome de Jesus, Deus te fortalece nesta manhã, no ministério, no chamado que você tem e dentro da tua casa. Que em nome de Jesus, que esta palavra gere no teu coração e que haja um posicionamento da tua parte. Porque Deus já te deu estrutura, Deus já te deu palavra. Talvez você já é até consagrado, separado, já recebeu a palavra que vem do alto, porque é ela que importa. E talvez você tenha olhado e pensado: não, não é para mim, não, eu não sou capaz, não, eu não consigo, como Jeremias. Não, Senhor, eu não vou dar conta disso, não. Eu sou como criança, mas quem te conhece é o Senhor. É Ele que te conhece, Ele sabe da sua estrutura. E se Ele te deu muito, fica tranquilo, Ele te garante. Ele te garante, Ele cobra, mas Ele te garante. Não deixa nada te paralisar. E o Senhor vai dizer assim:
Lá em Josué 3, no verso 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no vosso meio. Deus quer operar maravilhas no vosso meio, irmãos. Deus quer operar curas. Deus quer operar milagres. Deus quer operar salvação dentro da nossa casa, que é o maior milagre. Deus quer operar coisas grandes no meio do povo dele. Mas sem a santificação, não tem como. É o Deus que está dizendo: santifica o povo, Josué. Separa esse povo, porque o que eu vou fazer é muito grande. O que eu vou fazer é maravilhas no meio de vocês. Separa esse povo, porque eu vou manifestar poder. Às vezes nós queremos muito poder, queremos muito milagre, muita salvação de almas, muita coisa acontecendo, mas o Senhor está dizendo: santifica, 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 porque aí eu faço. Se posicione em me buscar, seja constante e firme, que eu vou fazer, porque quem vai fazer é a presença, quem vai fazer é a presença de Deus. A glória não será do homem, mas ela será de Deus. É o Senhor quem opera e é o Senhor quem faz. E é necessário esta santificação. E eu quero deixar esta palavra, irmãos. Eu creio que eu já terminei o meu tempo e eu quero deixar essa palavra no seu coração, porque a última coisa aqui é que Deus depois estabelece Jeremias. Ele vai dizer: agora você está pronto. Agora você está pronto. Eu te mostrei que eu te conheci, que eu te formei a sua identidade. Agora eu te consagrei, te santifiquei. Você se posicionou, entendeu o chamado que você tem. Agora você está pronto. Vai e prega para este povo. Eu vou te constituir a profeta. Eu vou te estabelecer. Que em nome de Jesus, Ele estabeleça coisas na nossa vida nesta manhã. Que o Espírito Santo estabeleça na sua vida nesta manhã. Dentro da sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, haverá estabilidade, haverá constância na sua vida espiritual, que o Espírito Santo te fortaleça para ter uma plena comunhão com Ele e uma estabilidade. Estabilidade não é você estar um dia bem, outro dia mal, um dia eu sou crente, outro dia eu não sou, não, ou com o Senhor ou você é ou você não é, e o Senhor está te dando estabilidade nesta manhã, para que você não haja oscilação. Um dia eu estou muito crente, mas o outro eu já não estou. Ele vai nos dar essa estabilidade, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Deus não te chamou para olhar para trás, mas para frente. E que em nome de Jesus você olhe para frente. Você já foi chamado, já foi separado e não tem como mais voltar atrás. Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na minha vida e na sua. Amém? Vou fazer uma rápida oração missionária. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Obrigado pela tua maravilhosa palavra. Nós te louvamos, Pai, que o teu Espírito Santo venha nos santificar, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha nos consagrar, que ele venha nos capacitar para esta obra. Obra maravilhosa dentro da nossa casa, obra maravilhosa dentro da igreja, aonde o Senhor colocar os pés, aonde o Senhor levar. Pai querido, que o Senhor faça o teu querer em nós. O Senhor tem pressa na tua obra. Traga maturidade, traga estabilidade, Senhor. Traga a identidade formada, Pai, nas nossas vidas, para que ninguém venha nos intimidar, nenhuma luta, nenhuma circunstância venha nos intimidar, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Visita os meus irmãos nesta manhã, guarda eles debaixo das tuas mãos, os fortalece para o chamado que queima no coração, às vezes nem fala para ninguém, fica em silêncio, fica calado e não fala para ninguém o que tem ardido no coração, Senhor, mas tu sabes o que queima no coração de cada um. Tu sabes, ó Pai, quantas vezes nos sentimos tão pequenos e fragilizados e fracos, ó Pai, mas o Senhor vai dizer: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que nenhum dos teus filhos pare na caminhada, que nenhum deles, ó Pai, venha olhar para trás e desistir do chamado que o Senhor tem, mas que, Pai, com ousadia e com a graça do teu Espírito, eles avancem, ó Deus, avance, ó Pai, para cumprir o teu plano e o teu projeto. E assim nós te agradecemos nesta manhã e te louvamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Passei um pouquinho do horário, mas para me desculpa.
mas também